Lucas 4, versículos 1 a 13. Enquanto você abre, nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós te adoramos nesse lugar e bendizemos o teu nome. Declaramos aqui que nós escolhemos a boa parte, nós escolhemos nos relacionar contigo, nós escolhemos viver uma vida de intimidade com o Senhor. Nós entendemos que o Senhor é o nosso verdadeiro tesouro. Agora, Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós precisamos que Tu fales aos nossos corações. Espírito Santo, toma as nossas vidas em Tuas mãos, a vida do Teu povo. E como já foi dito aqui, prepara as mentes e os corações para ouvirem a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e lhe disse: eu lhe darei todo este poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu, vamos ler juntos? Está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo, vamos juntos, também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Irmãos e irmãs, você se vê como filho de Deus? Amém? Quando você olha para a sua vida, você percebe que você de fato é filho de Deus? Amém? Filho de Deus, pastor, talvez alguém pergunte, pastor, mas será que não são todos os seres humanos que podem dizer isso? Não, meu irmão, não são todos os seres humanos que podem dizer isso. Sou filho de Deus. A Bíblia é clara a esse respeito. Ser filho de Deus não é sinônimo de ter sido criado por Deus. Ser filho de Deus é entrar num relacionamento especial com Deus, onde Deus se torna seu pai e você se torna filho. Deus se compromete em te abençoar, em dar a você uma herança e você se compromete a viver para a sua glória. Mas será que você que respondeu que se vê como um filho de Deus, você sempre se vê assim? Ou será que em algumas circunstâncias, algumas situações que você enfrenta, não vem alguma dúvida ao seu coração? Como é que essa realidade se dá na sua caminhada de fé? Eu estou te perguntando todas essas coisas porque esse texto que nós acabamos de ler narra justamente e fala justamente a respeito da tentação que Jesus sofreu no deserto. E há uma conexão imediata desse texto com o capítulo anterior de Lucas, porque no versículo 1, o evangelista diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, onde Jesus havia sido batizado. E é interessante que quando voltamos ao capítulo 3, quando vai narrar ali, a partir do versículo 21, o batismo de Jesus, eu não sei se você já pensou assim, mas parece que na nossa mentalidade, um dia, João Batista separou um dia, só para Jesus, porque Jesus era o Filho de Deus e João Batista sabia disso,
Mas não foi isso. Não teve um dia, João Batista não separou um dia especial para batizar Jesus, não é porque talvez João Batista não quisesse. Na verdade, João Batista disse: eu é quem deveria ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim. Mas é porque Jesus não queria assim. Jesus não queria assim. Diz o texto do batismo de Jesus, o versículo 21 diz assim, do capítulo 3, ao ser todo o povo batizado, também Jesus foi batizado. Jesus veio caminhando junto àquela multidão que via, aquela multidão de pecadores, de gente que precisava de perdão de Deus, de gente que precisava se arrepender, de gente que precisava entrar num relacionamento diferente com Deus, e Jesus vem no meio daquele povo, se identificando, se colocando no meio de pessoas que precisavam de perdão. Mas ali no batismo, e aconteceu, diz o texto, que enquanto ele orava, Lucas capítulo 3, versículo 21, enquanto Jesus orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia, vamos ler juntos? Você é meu filho amado, em você me agrado. Isso foi o que Deus, o Pai, falou a respeito de Jesus. Essa foi a declaração de Deus para Jesus. Você é meu filho. Mas, quando chegamos ao capítulo 4, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, o diabo vai justamente atacar Jesus e tentar Jesus justamente na sua identidade. Olha que interessante, Lucas, o evangelista Lucas, ele faz questão de enfatizar esse relacionamento de Jesus com o Pai como um filho. No capítulo 1 de Lucas, quando o anjo Gabriel anuncia o nascimento de Jesus para Maria, abra aí a sua Bíblia. Lucas, capítulo 1, no verso 31. Vamos ler juntos? O que Deus diz o que o anjo Gabriel diz para Maria? Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. E o 32? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Quando aos 12 anos, Jesus foi levado a Jerusalém por seus pais, que era algo que os seus pais faziam questão de fazer continuamente, era um compromisso dos pais de Jesus irem a Jerusalém. E aos 12 anos, quando Jesus é levado a Jerusalém por seus pais, e é também esquecido por eles lá em Jerusalém, ao perceberem que haviam deixado Jesus não estava no meio do grupo que estava voltando para a sua cidade, eles voltam e encontram Jesus no templo, falando ali de forma especial a respeito da palavra. E Maria volta-se para Jesus, Maria, sua mãe, volta-se para Jesus e fala: meu filho, por que você fez isso? Eu e o seu pai, estávamos preocupados com você. Por que você fez isso? E a resposta de Jesus para sua mãe foi, no versículo 49, por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? No capítulo 3, quando lemos a genealogia de Jesus, é interessante que Lucas, ele começa a narrar, a descrever a genealogia de Jesus na ordem inversa dos outros evangelhos. Jesus vai do final da genealogia para o início e começa a falar Jesus, filho de José, e daí para trás. Lucas coloca na genealogia de Jesus 77 nomes, para dizer assim, ele é filho do homem, ele é verdadeiramente homem, ser humano, ele se identifica com a humanidade. Mas, leia comigo o versículo 38 do capítulo 3 de Lucas, para observarmos como é que a genealogia de Jesus termina. Jesus, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Filho de Deus.
Meu irmão, os pais de Jesus, Maria e José, sabiam que Jesus era o Filho de Deus, porque o anjo havia falado, o mensageiro de Deus havia dito. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus, ele sabia que era o Filho do Altíssimo. O Pai declarou em seu batismo, reafirmando a sua idade: você é meu filho, em você eu tenho prazer. Mas quando Jesus é levado ao deserto, é justamente a identidade, essa identidade de Jesus, que o diabo vai tentar minar, destruir, distorcer. Porque Satanás também era conhecedor da identidade de Jesus. Ele sabia que ele era o Filho de Deus e que ele tinha um propósito a cumprir. E o diabo então ali tenta colocar em xeque, né? Por duas vezes o diabo faz a seguinte sugestão. No versículo 3 é a primeira, o diabo diz assim: então o diabo disse, versículo 3, se você é filho de Deus, o se é uma condição. Se você é, e mais uma vez, mais à frente, o diabo faz a mesma coisa. Se você é, e o diabo começa a colocar em xeque, dizendo assim: olha, se você é filho de Deus, então faça isso. Aqui o diabo fala assim: se você é filho de Deus, então manda esse pão, essa pedra se transformar em pão. E mais à frente o diabo mais uma vez vai fazer esse ataque. Se você é filho de Deus, então faça aquilo. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, como diz aqui o Evangelho de Lucas, representando a mim e a você naquele deserto. É interessante que o primeiro Adão foi tentado pelo diabo, mas foi tentado num jardim, onde não faltava alimento nenhum, não estava jejuando. Adão certamente estava de barriga cheia, mas ele falhou em seu desafio. Mas a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão, ele é o último. E assim como Adão nos representava lá no Éden, lá no jardim, fracassou e por isso trouxe morte, trouxe o pecado, no deserto, Jesus, cheio do Espírito Santo, não sucumbiu às tentações. Como um sumo sacerdote, Jesus sofreu no nosso lugar. Como um profeta, ele respondeu às tentações com a palavra. E como o Rei dos Reis, ele venceu para nos dar vida e vida em abundância. Para nos dar também uma identidade. Diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, que diz assim: mas a todos quanto o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Meu irmão, eu não sei como está a sua vida, mas a nossa identidade de filhos de Deus, também ela é desafiada na nossa caminhada. Mas essa identidade precisa estar firmada na palavra. A nossa identidade de filiação com Deus, de filiação filhos de Deus, só é capaz de superar esses desafios, esses ataques de Satanás que continuam a acontecer, se a nossa identidade estiver firmada na palavra. E uma identidade firmada na palavra não está fundamentada, não está condicionada a ter as suas demandas imediatas resolvidas. Eu vou repetir. A sua identidade de filho de Deus não está condicionada a ter os seus problemas resolvidos imediatamente. Não está condicionada a ter as suas orações respondidas nos seus termos. Mas a sua filiação com Deus está firmada em confiança ao Pai. É isso que a gente aprende na primeira resposta de Jesus ao inimigo. Meu irmão, Satanás escolheu cuidadosamente o momento de lançar o primeiro ataque. Diz o versículo 2 que durante 40 dias, Jesus estava sendo tentado pelo diabo, mas nada comeu naqueles dias e ao fim dos quais teve fome. Fome, uma necessidade real. E o versículo 3 diz,
Então, naquele momento, o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. No momento exato em que Jesus se sentiu verdadeiramente faminto, necessitado de alimento, depois de 40 dias sem comer nada, o inimigo atacou. É um deboche o que o diabo estava fazendo aqui. O que o diabo estava fazendo aqui era, em outras palavras, é o seguinte: estava falando para Jesus assim: Filho de Deus com fome? Tem alguma coisa errada. Filho de Deus passando por problema, necessidade? Será que você é verdadeiramente o Filho de Deus, amado, como ele disse há pouco tempo para você? Essa era a atitude do diabo atacando ali o nosso Senhor Jesus. A intenção era fazer Jesus cair, a intenção era fazer Jesus desconfiar do Pai, do poder do Pai, na vontade do Pai, para fazer a sua própria vontade em desobediência ao Pai, como o primeiro Adão fez lá no jardim. Mas Jesus, o Filho, tinha sua identidade de filho firmada não em circunstâncias, mas na palavra. E assim, como um conhecedor, um filho que conhece o Pai e conhece a palavra do Pai, a vontade do Pai, Jesus respondeu citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Lá diz assim, abra aí a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Jesus respondeu: está escrito. O evangelista Lucas não citou o versículo completo, mas eu quero ler com você o versículo, capítulo 8, versículo 3 completo. Diz assim: ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome. Isso é Moisés falando com o povo. Ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam. Vamos ler o final juntos? Para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Jesus responde a esse ataque de Satanás, tentando colocar em xeque a sua identidade, tentando colocar em xeque a realidade de ser filho do Altíssimo, trazendo à memória a palavra. Quando Moisés chama o povo, depois de já ter passado pelo deserto. Em Deuteronômio, o deserto já tinha acabado praticamente. O povo já está diante da terra prometida, já está prestes a tomar posse da terra. E Moisés chama esse povo para renovar a sua aliança com Deus e diz assim: lembra lá no deserto, quando vocês estavam com fome, vocês não fizeram pão. O Pai fez para vocês, criou do nada, algo que vocês não conheciam. Foi Ele quem os sustentou, foi Ele quem cuidou de vocês. E Jesus começa a trazer à memória o cuidado do Pai para o povo. E é justamente isso que fez com que Jesus fortalecesse ali a sua fé, a sua confiança em Deus. Mostrando que o que é indispensável para um filho não é resolver o seu problema imediatamente, mas confiar no Pai. Confiar no poder vivificador do Pai. Confiar no poder provedor do Pai. Nos cuidados do Pai, na vontade do Pai. Aquele que criou o maná, quando não havia pão, e que me chamou de filho amado, certamente não falhará. Certamente não me abandonará. Meus irmãos, muitas vezes em nossa caminhada nós passamos por desertos, situações desafiadoras, ataques. E é justamente nessas horas que o inimigo vem tentar minar a nossa identidade, vem tentar destruir a nossa confiança em Deus, vem tentar nos fazer cair, desviar. E a estratégia é basicamente a mesma. É basicamente a mesma. Você que se declarou lá no domingo: eu sou filho de Deus,
passando por essa situação? Você, que diz ser filho de Deus, passando por esse problema, será mesmo? O diabo vem trazer nas nossas mentes e aos nossos corações. Será mesmo que Deus te ama tanto assim? Será mesmo que Deus te quer tão bem? Será que Ele cuida tão bem de você como você está afirmando? Porque você não resolve as coisas do seu jeito? Porque você não dá um jeito de resolver as coisas a seu tempo e a sua hora, mesmo que você tome atitudes que vão contra a vontade de Deus? Quantas vezes nós não somos desafiados assim? Talvez alguns de nós possamos estar passando por situações parecidas agora. Mas meu irmão, minha irmã, confia em Deus. Confia em Deus. Sobre você que disse que é filho de Deus, está o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, diz a palavra. A palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 8, versículo 11, diz assim: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O mesmo Espírito. É esse Espírito que em Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você crê nisso, meu irmão? Você crê? De verdade? Então diz um amém mais forte. Amém. Eu creio. Eu creio. Eu sou filho de Deus, o Espírito Santo de Deus está sobre mim. Eu sou templo do Espírito Santo. Meu irmão, se você crê que o Espírito Santo de Deus está em sua vida, Ele habita, Ele faz morada em você, então encha-se do Espírito. Encha-se. Busque a face do Senhor. Renda o seu coração ao Senhor. Renda o seu coração à voz do Espírito. Satanás tentou ali, assim como tinha feito lá no Éden, lançar uma voz para iludir Jesus, uma voz para desviar Jesus, uma voz para minar. Mas Jesus, diferente do primeiro Adão, não deu ouvidos à voz, essa voz mentirosa, distorcida. Mas Jesus deu ouvidos à voz do Espírito, pela palavra. A voz, encha-se do Espírito Santo, renda sua mente, o seu coração à voz do Espírito Santo. A palavra. Muitas vezes nós queremos uma vida mais firme, uma identidade mais forte. Não é possível, o que está acontecendo? Uma hora eu estou bem, outra hora não estou legal. Mas o que está acontecendo, meu irmão? A sua identidade precisa estar firmada na palavra, assim como a identidade de Jesus. A palavra é a palavra do Espírito. Ela é poderosa. Ela transforma, ela forja a nossa fé. É a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Meu irmão, há um conceito de ouvir na Bíblia que é diferente do nosso aqui no Ocidente. Lá, para os judeus, ouvir e obedecer andam juntos. Não há possibilidade de ouvir sem obedecer. Aí é como se na nossa cultura, os pais falavam antigamente, né? Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Só escutou. Mas ouvir é ouvir e obedecer. E Jesus faz exatamente isso. Meu irmão, uma identidade firmada na palavra não está fundamentada em problemas resolvidos imediatamente, em demandas sanadas nos nossos termos,
em orações atendidas como queremos, mas está firmada em confiança no Pai. Em segundo lugar, uma identidade firmada na palavra não nos deixa iludir por ofertas de benefícios e poderes desse mundo, mas leva-nos a um compromisso incondicional com Deus, com os propósitos que Deus deseja realizar através de nós. Os versículos 5 a 8 dizem assim: então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Satanás aqui nessa segunda tentação tentou desviar Jesus do seu propósito. O propósito de Jesus era estabelecer um reino eterno, não um reino terreno, como era desejo de muitos judeus. E aqui, muito provavelmente numa visão, Jesus começou a ver todos os reinos. E conquistar todos os reinos seria, se Jesus aceitasse essa proposta, provavelmente seria bem visto pelos líderes religiosos da época, porque iria reinar da maneira que o homem queria que ele reinasse. Talvez ia dominar ali sobre o Império Romano, isso se não fosse uma mentira a oferta de Satanás, o que também é muito provável, né? Ele é especialista em mentiras. Mas Satanás estava tentando desviar Jesus do seu propósito. Mas Jesus, firmado na palavra, diz Daniel, capítulo 7, versículo 14, fala assim, Daniel profetizando, falando a respeito de Jesus: foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino. Daniel 7,14. Pergunta: para Israel apenas? Não. Para todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E Jesus, mais uma vez, respondeu com a palavra, citando Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 13. Jesus responde no versículo 8 do texto que lemos. O versículo 8 diz assim: mas Jesus respondeu, está escrito, está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. O que Jesus estava dizendo, em outras palavras, para Satanás é: as glórias desse mundo não me interessam. Os benefícios desse mundo não me atraem. Os privilégios desse mundo eu não quero. O meu desejo, a minha vontade, o propósito da minha vida é agradar ao meu Pai. É fazer a vontade do Pai. Meu irmão, esse se tornou o lema do ministério de Jesus. Em João capítulo 4, versículo 34, Jesus diz assim para os seus discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, do Pai, e realizar a sua obra. Ou seja, o que Jesus estava dizendo é: a minha vida inteira eu ofereço ao Pai como um sacrifício agradável a Ele. Eu não troco o Pai por nada, por nenhuma riqueza, por nenhum benefício, por nenhum status. Jesus estava decidido a não trocar o Pai por nada, o seu relacionamento com o Pai por nada. Meu irmão, quantas vezes não nos são feitas ofertas que parecem aparentemente inofensivas, que não são necessariamente pecaminosas imediatamente, mas sorrateiramente visam nos tirar do propósito, visam nos afastar do relacionamento com Deus, visam tomar o lugar de Deus da nossa vida, que é o principal, é o primeiro. Quantas vezes ofertas que vêm sorrateiramente tentar colocar em nossa vida um outro Senhor que não seja o nosso Pai.
que deve reinar sobre nós. Às vezes é difícil perceber, mas às vezes é o trabalho, que é uma bênção do Senhor para nós, mas que sorrateiramente vai tomando as nossas emoções, as nossas intenções, e daqui a pouco, algo que foi, uma porta que foi aberta por Deus como uma bênção, tomar o lugar de Deus na nossa vida. E a gente já não tem tempo mais para ler a Bíblia, a gente já não tem tempo mais para orar, a gente já não tem tempo mais para estar em comunhão com o povo de Deus, a gente já não tem tempo mais para falar com Deus, para falar com o Pai. Meu irmão, relacionamento é isso, é falar com Deus, é orar, é buscar, é ouvir Deus falar através da palavra. E quantas vezes nós vamos deixando que isso se perca? Às vezes é um status que queremos, alcançar uma posição elevada, e a gente fala e reafirma isso aqui. Não é que a gente não deva estudar, tem que estudar. Não é que a gente não tem que trabalhar, tem que trabalhar. É necessário, é bênção. Mas nenhuma dessas coisas devem tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. O problema, a questão aqui, é uma questão de confiança. E Jesus não troca a sua confiança no Pai para confiar em vozes, né, na voz de Satanás, não troca a sua confiança para confiar num reino terreno. Uma identidade bem fundamentada, um relacionamento verdadeiro de filiação com Deus, nos faz perceber que não vale a pena trocar Deus por nada. Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 7 a 10, diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. A proposta de Satanás para o diabo era: reina sem cruz, reina sem passar por aquilo que o Pai designou que você vai precisar passar. Mas Jesus disse: eu não quero. Eu vou reinar, porque o Pai me prometeu o reino, mas eu vou cumprir a vontade do Pai. Uma identidade firmada na palavra não nos coloca em uma posição irreverente, irresponsável e desafiadora junto ao Pai, mas nos coloca num relacionamento maduro com Deus. Olha o que diz o versículo 9 em diante. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Olha a astúcia de Satanás. Ele já havia percebido que para cada proposta, Jesus respondia com a palavra. Então, astuciosamente, ele falou assim, pensou assim, creio eu, né? Então, vou usar da arma que ele está usando. Vou usar a palavra. O detalhe é que Satanás suprimiu algumas coisas do versículo que citou. Salmo 91, 11 diz assim: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito. Salmo 91, 11, para a igreja ler junto. Vamos ler juntos? Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Satanás tirou o final, como se dissesse assim: você pode fazer qualquer coisa,
pode ser irresponsável, pode desafiar Deus, pode fazer o que Deus vai te guardar. Essa é a promessa. Mas a promessa, o compromisso de Deus é para que guardem você em todos os seus caminhos. Para quem está no caminho. A intenção de Satanás era fazer Jesus usar da sua fé, da sua confiança no Pai, de modo irresponsável. Colocar-se em perigo desnecessariamente. Era para Jesus trocar a sua submissão ao Pai por ousadia, irreverência, tentando fazer Jesus tentar uma experiência irresponsável com o Pai, né? Mais ou menos assim, se joga e vê no que vai dar, faz isso aí, vê, né? Se ele é seu pai, se ele diz que é seu pai, então mesmo que você seja irresponsável, ele está obrigado a te proteger e guardar. Essa era a proposta de Satanás. Mas mais uma vez, Jesus responde, na sua resposta ali no versículo 12. Jesus cita Deuteronômio 6,16, dizendo: não ponham à prova seu Deus, como fizeram em Massá. Em Massá, o povo se rebelou contra Deus, porque estava faltando água. E o povo começou a falar para Moisés assim: você tirou a gente do Egito para destruir a gente. O povo começou a se irar a ponto de quase apedrejarem Moisés. E no final da conversa, em Êxodo capítulo 17, versículo 7, olha o que é provar, botar Deus à prova. Vamos ler juntos? E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O povo estava querendo dizer assim: se o Senhor está no meio de nós, o Senhor tem que fazer o que a gente quer. E se o Senhor não está fazendo o que a gente quer, é porque o Senhor não está no meio de nós. Você está entendendo? Às vezes nós somos tentados também a agir assim, irresponsavelmente, irreverentemente, colocando Deus à prova, né? Exemplos simples. A gente quer saúde, a gente quer a bênção da saúde, mas muitas vezes somos sedentários, né? Nos alimentamos mal, e aí quando chega algum problema desse meio, desse tipo, a gente fala: será que Deus não está cuidando de mim? Deus tinha que cuidar. A gente quer um bem-estar para a nossa família, a gente quer filhos abençoados, a gente quer uma família vivendo em paz, mas não ensinamos os nossos filhos muitas vezes no caminho. Não dedicamos um tempo para ler com os nossos filhos a palavra, assim como nos comprometemos diante de Deus e da igreja. Não agimos como sacerdotes do nosso lar, não andamos com sabedoria, mas queremos de Deus a bênção. Queremos que Deus faça. Queremos que o Senhor nos conceda bem-estar, mesmo quando não agimos de acordo com o seu querer. E cobramos de Deus. E às vezes pensamos: será que Deus não está aqui? Meu irmão, minha irmã, uma fé, uma identidade firmada na palavra, nos leva a um relacionamento maduro com Deus e humilde, dispostos a receber de Deus aquilo que Ele tem para dar, quando Ele quer dar, e dispostos a andar incondicionalmente em obediência ao Pai. Porque um filho
que se vê como filho através da palavra, reconhece que não há nada melhor do que ser filho de Deus. Nada. Não há nada melhor do que andar como um filho de Deus. Jesus sai do deserto. Diz o versículo 13 que, tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Mateus capítulo 4, narrando o fim da tentação, vamos ler Mateus 4, 11. Vamos ler juntos? Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus não precisou da provisão de Satanás, não precisou confiar na sua própria força, mas confiando em Deus, no momento oportuno, na hora certa, Deus veio com aquilo que Jesus precisava. Jesus sai dali, sabendo quem era. Diz o versículo 14, que então Jesus, no poder do Espírito, voltou para Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região e ensinava nas sinagogas. E o texto vai seguir dizendo que Jesus entrou na sinagoga, abriu o livro de Isaías e começou a ler: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas. E ele começou a falar qual era o propósito da sua vida na terra. Começando a dizer: o Pai me enviou para salvar, o Pai me enviou para restaurar, o Pai me enviou para ser o servo sofredor que vai morrer no lugar de vocês para salvá-los. Para salvá-los e dar vida. Meu irmão, Deus tem, você é filho de Deus, filho amado de Deus. Eu comecei essa palavra dizendo que Jesus estava representando a mim e a você. E porque Jesus venceu, nós vencemos. Por causa de Jesus que morreu na cruz e pagou o preço do nosso pecado como era a vontade do Pai, Deus olha para mim e para você, apesar das nossas imperfeições, e ao olhar para você, assim como no batismo olhou para o Filho, a Bíblia diz que Jesus, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Se você é irmão de Jesus, você é filho de Deus e é um filho amado. Quando Deus olha para você, a sentença e a declaração de Deus a seu respeito não é diferente da sentença e da declaração de Deus para Jesus. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Obedeça. Ande nos meus propósitos. Ande segundo o meu querer. E desfrute desse relacionamento de filiação que foi conquistado na cruz do Calvário para você.